Sejam bem-vindos a mais um Insights Lean, o podcast voltado para desenvolvimento de pessoas e organizações. Eu sou Ricardo Borgatti, CEO da Borgatti Consulting. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre o impacto da tecnologia na produtividade. Nós temos hoje um convidado especial, o senhor Reginaldo Ribeiro, CEO da Cognitive, uma startup voltada para soluções que apoiam o desenvolvimento e o crescimento de produtividade nas empresas. É engenheiro, mas eu vou deixar para ele mesmo se apresentar, né? Reginaldo, por favor, está com você a palavra. Obrigado, e um prazer enorme participar, né, de mais um episódio desse podcast fantástico. Recomendo todo mundo assistir os episódios anteriores, tem muito conteúdo rico aqui. Bom, já foi apresentado aqui de certa forma. Reginaldo, sou CEO da Cognitive, sou também um dos fundadores e que se propõe, né, empresa essa, startup, eu falo que o espírito de startup ele é eterno, se propõe a levar produtividade ao chão de fábrica, né, um foco muito grande em manufatura e com o bastão na mão, eu costumo brincar, né? A minha geração tem o bastão na mão de garantir com que as tecnologias modernas vão chegar a esses pontos, impactando o máximo possível. E esse é meu principal objetivo, né? Fazer com que o que há de mais avançado em termos tecnológicos consiga chegar no chão de fábrica, consiga mudar a vida dos tomadores de decisão, dos condutores, né? Da produtividade de uma forma geral, consequentemente tornando produtos mais acessíveis à população e tornando o trabalho efetivamente dessa mão de obra mais fácil também. Sou engenheiro mecânico por formação. Desde muito cedo, para mim foi muito fácil essa tomada de decisão. Inclusive essa minha relação com a produtividade em si, eu observo desde quando eu era criança ali, né, eu sempre detestei observar qualquer trabalho puramente manual, né, que eu brinco. A gente tem QI de 2 dígitos. Pô, você pega um chimpanzé, ele tem um QI, né, de 2 dígitos ali, ele consegue fazer uma série de coisas. E eu ficava observando e falava, mas por que eu preciso fazer isso aqui efetivamente? Será que não tem um outro jeito mais fácil de fazer? E eu lembro que desde criança eu sempre tive esse ímpeto de tentar resolver coisas que eram puramente mecânicas ou simples de serem feitas e que a gente fazia sem parar para pensar o porquê que eu estou fazendo isso, né? E assim, num contexto tecnológico muito inferior ao que a gente tem hoje, mas tem até um episódio que eu me lembro né, quando eu tinha esse meu quarto ali, né, onde eu dormia, e o interruptor da lâmpada do quarto era do lado da porta de entrada, do lado oposto da cama. E quando eu ia efetivamente dormir, eu tinha que levantar da cama e ir lá e apagar a luz com o interruptor, né, e voltar para a cama no escuro ali, mas enfim. E eu inconformado com aquilo. Eu tô falando 7, 8 anos de idade, né? E eu arrumei uma solução, não tinha tecnologia, não tinha nada naquela época, e aí eu arrumei uma solução ali de passar um fio, né, nessa lâmpada, passando pelo teto e descendo do lado da cama de um jeito que eu puxava, ele desligava, enfim. E aí eu olhando para isso, reflito como, né, situações como essas, sempre que eram colocadas à minha frente, eu buscava solucionar de alguma forma e eu gosto de falar que é onde eu me sinto melhor, né? Solucionando aquilo de alguma forma, impactando a vida de alguém de alguma forma. Então, todo esse contexto surgiu com isso. E aí uma jornada aí de muitos anos já, começando efetivamente dentro do ambiente industrial, onde eu pude ver muitas situações assim, não só no chão de fábrica, mas no back-office também. Eu ficava inconformado nos meus primeiros dias de estágio. Eu recebi, né, a tarefa de catalogar todos os catálogos de fornecedores desse time de engenharia que eu trabalhava, por ordem alfabética e colocar na pasta. Eram centenas de catálogos. E aí eu
eu ficava me questionando, por que diabos eu vou fazer isso aqui manualmente e aí depois para procurar, vai ter que procurar por ordem alfabética, qual que é o fornecedor, o que ele faz, né? Por ordem alfabética não faz sentido isso, e por que não digitalizar, né? E aí uma das minhas primeiras reações foi, peraí, deixa eu tentar digitalizar isso aqui. E aí foi quando eu vi que o ambiente corporativo ele não era tão bonito assim, né? Mas eu te mandei catalogar por ordem alfabética, por que você tá querendo digitalizar isso aí, moleque? Entendeu? Coisas desse tipo. E eu falava, pô, peraí, mas é pra ficar melhor. Não, eu te mandei fazer desse jeito, faz desse jeito. E aí você vai descobrindo ali como é que funciona a dinâmica, enfim. No final das contas, depois digitalizou, né? Mas, então, encarando situações como essas, eu fui compreendendo que existem muitas oportunidades por aí. E a gente não se questiona no dia a dia por que tudo isso acontece. Então, é isso. Perfeito. Eu sei que hoje, né, você atua não só na Realidade Brasil, tem até aí já implementado soluções lá fora, mas há uma preocupação muito grande, né, com relação à produtividade da realidade brasileira. Eu sei que você tem um compromisso com isso, e é claro que muitos problemas aqui se refletem em outros lugares do mundo. Mas, infelizmente, né, baseado em algumas pesquisas, a gente tem um posicionamento, às vezes, não muito favorável em termos de produtividade, né? Pesquisas recentes, acho que foi do ano passado, seja lá qual o critério, né? Citam, por exemplo, uma posição que nós estamos em 62, em 67 países nós estamos na posição de 62. Outros especialistas citam até que nossa produtividade é 1/4 do americano, né? Claro, critérios de medições à parte, o fato é que nós estamos bem distante dos países mais produtivos aí. Isso no Brasil não é uma coisa generalizada, né? Nós temos setores que são muito produtivos e setores que ainda carecem de um desenvolvimento bastante. Mas é um fato, né? Nós temos essa questão que é esse posicionamento nosso do Brasil. Então eu pergunto a você, né, o que levou a você nessa... Esse eu estou contextualizando o Brasil, mas eu queria saber exatamente o que levou você, né, a buscar soluções dentro da realidade das empresas. Esse tipo de solução que você faz, de aumento de desempenho, controle de desempenho, né, de fluxo, de ritmo, enfim, de um apoio muito à gestão, né, das empresas, de uma maneira geral, né, de vários setores. Eu sei que hoje, não apenas na indústria manufatureira, mas até no setor agrícola, aí, de abate de frangos, etc. Então, minha pergunta é o que foi levando você, né, a essa questão desse desafio da produtividade. Legal. Dentro desse mesmo contexto que eu trouxe, né, esses obstáculos que eu fui enxergando e falava por que é assim, sempre, né, nesse questionamento, no ambiente de manufatura não foi diferente. Eu começo minha carreira dentro de uma área de engenharia de projetos, em que a gente cuidava de expansão de novas plantas fabris. E qualquer estudo pré-expansão a necessidade do entendimento da capacidade produtiva, de como está essa dinâmica, para que sejam definidos quais recursos efetivamente precisarão ser expandidos. Obviamente depois cruzando com demandas de mercado, etc. Mas ali foi onde eu encontrei, e para mim foi um susto, né? Mas foi onde eu encontrei uma dor imensa. Tá? Por quê? Porque a gente sentava para definir algumas questões, compreender quais eram os gargalos e como aquilo estava sendo lidado, e na prática não tinha absolutamente nada de tecnologia envolvido naquilo, sequer elementos antes da tecnologia informática, né? Mas de gestão mesmo, de indicadores, de OE, de forma efetiva ali, para tomada de decisão de gestores sêniores em empresas grandes. As decisões aconteciam muito mais no feeling, né, daquele gestor do que efetivamente baseado em dados. E aí eu falei, mas por que é desse jeito isso aqui? Não faz sentido nenhum. A gente está falando de projetos na casa de centenas de milhões de reais. E feito muitas vezes obviamente, davam certo de alguma forma, mas muito apoiado nessa senioridade desses gestores. Mas eu me questionava muito e eu fui tentar entender o porquê daquilo. E esses porquês chegaram em alguns elementos que depois foi um dos motores, né, de obstáculos a serem superados. Parte deles estava efetivamente no custo,
e no modelo de negócio das empresas que tinham soluções de mercado para aquilo, né? Então, você colocar uma interface em homem-máquina do lado de uma máquina para interagir com o operador e obter os dados joia daquela máquina custava dezenas de milhares de reais. Somado a um software que você precisava adquirir, ou seja, era um custo altíssimo de implantação, enfim, fazia com que muitas empresas olhassem e falassem, não dá para a gente desembolsar isso, não vamos por esse caminho, vamos ficar sem, ou vamos fazendo no papel aqui de qualquer forma. E aquilo tudo eu olhei e falei, bom, não faz sentido, né? Frente a várias tecnologias que a gente tem fora do ambiente de industrial, efetivamente falando, mais modelos de negócios bem difundidos no SaaS, né, que é o software como serviço, é uma mensalidade contra aquilo, que a indústria definitivamente estava muito distante disso, né? E é incrível pensar nisso, né? Tem uma passagem na biografia do Musk que eu gosto de referenciar porque ela acontece na nossa vida o tempo inteiro. Na indústria, nesse caso, não foi diferente. Por que uma interface é cara desta forma, enquanto a gente olhava numa loja e tinha um tablet que ele não precisava de ventilação, ele tinha uma bateria com excelente autonomia, uma responsividade de tela fantástica, e uma fração minúscula do preço de um IHM, né? Por que IHM? Por que um negócio robusto? Não, porque é um ambiente industrial, né? A resposta era, porque é um ambiente industrial. Tá, mas o que tem no ambiente industrial? E aí tem essa passagem dele, né? Que ele faltou uma peça para colocar no foguete e estava prestes a lançar, e enfim, era um carburador, se eu não me engano. E aí, cadê? Né? Quebrou aqui, precisamos de outro. Tá aqui, 6 meses para ficar pronto, centenas de milhares de dólares, enfim. E aí houve esse questionamento, né? O que tem de especial nesse carburador? Não, porque ele a construção dele é igual a de um veículo, só que ele é para foguete. Esse aqui é para foguete. O que dele é de foguete? Ninguém sabia responder. Por que era diferente? E aí, no fim das contas, os caras compraram de um carro lá numa oficina, colocaram lá, o foguete subiu e deu certo, sabe? Então, são questionamentos que são paradigmas que muitas vezes a gente não se questiona. Na indústria foi um desses. Que a gente trouxe o contexto do tablet, etc. Então, só concluindo assim, olhando o que impedia essas empresas de terem essas soluções tecnológicas ajudando a gestão na tomada de decisão. Né? Então, o que impedia? Então, esse era um dos fatores. Obviamente, tem outros fatores culturais, etc. Mas parte era o custo do hardware e o custo do software, o modelo de negócio do software. Que ali eu falei, opa, tem uma chance aqui de eu talvez me dedicar um pouco a esse tema e conseguir superar isso e colocar uma empresa de pé. E assim foi feito. Muito legal. Só aproveitando o gancho aí desse livro, que, né, que você até me indicou também para leitura, ele tem uma passagem muito interessante, que é quando ele estava já bem avançado na produção, né, da indústria dos Teslas, e era para fazer X, né? Ele tinha uma meta muito clara, que tinha que fazer no mínimo X milhares lá, por mês, etc. e tal. E na hora que estava próximo já, né, de consolidar o start da fabricação, alguém levantou o dedo e falou que só tem um problema. A fábrica de baterias não consegue, só consegue fazer, né, metade disso. E ele foi lá, né? Falou, mas como assim? Só agora que vocês me avisam? Aí foi na fábrica de bateria, que também era dele, falou, corre aqui, corre ali, e falou, mas por que? Onde está o gargalo? O que está pegando aqui? Eram os robôs que tinham colocado em determinado momento, e ele mandou tirar os robôs e a produtividade aumentou. Isso aí é interessante, vindo no livro dele, vindo de alguém que é altamente tecnológico. Quer dizer, a solução, a tecnológica, ela tem que ser a tecnologia certa no lugar certo. Né? Se você não faz adequadamente no fluxo, não tem uma visão de fluxo, não tem uma visão, um entendimento, né, de ritmo e de como as coisas se sincronizam, tecnologia, ainda mais robótica por si só, muitas vezes ela pode até atrapalhar em vez de ajudar, que foi o caso que ele identificou. Mas, voltando um pouquinho ao nosso papo aqui, né, tirando essas curiosidades, a gente tem alguns desafios no Brasil muito interessantes. Nós estamos falando de um Brasil onde a gente tem desafios de mão de obra, em termos de qualificação, segurança de emprego, insegurança, até em todos os níveis, né, de operacional e liderança. Nós estamos falando de infraestrutura. Nós estamos falando de dificuldades, desafios ligados a questões econômicas, como
ele até citou, né, o quanto é caro, muitas vezes, ainda mais no Brasil, com essa taxa de juros, e como é que a gente lidar com essa questão, né? E questões culturais, né? Então, eu queria, baseado já nessa sua visão e na sua experiência já, né, nos diversos clientes que você tem, vamos falar desses temas. Desafios de mão de obra, né? Então você vai propor a solução, você vai implementar, né? Como é que você vê nessas fases todas de propor, aceitação, implementação, como é que você vê a questão da mão de obra? Como é que ela impacta, né? Facilitando ou dificultando o desenvolvimento da produtividade utilizando tecnologia? Os nossos projetos iniciais ali do primeira metade de vida da empresa sempre foram sempre dependeram muito da mão de obra lá da ponta para obter dados. Essa interação com o operador era chave. E para a gente houveram diversos tipos de experiências nesse sentido. Essa mão de obra, ela era, né, a ferramenta, ela tudo bem, tinha um impacto maior nas lideranças, mas também poderia ajudar o dia a dia desse operador que está ali na ponta fazendo acontecer. E muitas vezes a gente encontrou dificuldades, e é incrível isso. Houveram situações em que a dificuldade ela era nula, havia uma aceitação imensa desse time de abraçar, deixa aqui comigo, eu vou coletando, até porque muitas vezes ele fazia isso no papel, e aí você ir para uma interface, você dá 2 cliques na tela e resolve, é muito mais fácil. Então, às vezes, em função da facilidade que seria, ou eventualmente dentro do contexto cultural da empresa, havia esse senso de que isso aqui vai melhorar a empresa. Já outros contextos, uma certa hesitação desse time, nessa interação, eventualmente com receios de isso aqui vai eventualmente escancarar a minha improdutividade. E a gente, né, acabou navegando em alguns contextos que no final das contas a gente conseguia superar. A liderança tem um papel-chave nisso. Mas, e aí eu até brinco, né? Depende muito de como é essa percepção. A gente está medindo a ineficiência da máquina, não do operador. Se o operador enxergasse que era dele, havia uma resistência maior, né? Mas quando ele enxergava que era a máquina o problema, não ele efetivamente, acabava tendo maior facilidade. Mas de uma forma ou de outra a gente conseguiu ir superando isso. E mais recentemente a gente desenvolveu uma tecnologia que começa a coletar estas informações com uma dependência menor, né, desse operador. Parte buscando a informação direto da máquina e parte usando câmeras com reconhecimento de imagem para compreender ali a velocidade da linha de produção, o output dos pallets na saída e uma série de outras informações desse sentido, inclusive do próprio comportamento do operador ali também. E isso acabou diminuindo um pouco essa interação. No final das contas, todo mundo sai ganhando, mas definitivamente esse era um ponto que nesse sentido de aderência, né, de adesão desse time, como trazendo para si a responsabilidade do sucesso do projeto. Eu me lembro também que em algumas linhas, né, elas são bem manuais, né? E também acho que em algum momento eu lembro que você fez com que deixasse claro que o problema também não era o operador, era a organização do processo, né? Isso. Às vezes é o ferramental, o acesso à matéria-prima, o layout, né, que não depende dele, né? Exato. Então, mas sem medir não dava para perceber esse tipo de situação, e é isso aí. A gente tem também no Brasil alguns desafios, como eu falei, ligados à infraestrutura. Você enfrenta isso, né? Eu sei que você tem empresas do Oiapoque ao Chuí. Como é que você vê essa questão? Está resolvido esse problema nosso de infraestrutura? Legal. Passado mais de 5 anos de empresa já, de projetos, indo para o sexto, a gente... há uma diferença clara entre os primeiros projetos e os mais recentes em termos de disponibilidade de Wi-Fi, que para a gente é o mais importante, né? O Wi-Fi é o enablement de tudo. Então, no passado, encarávamos mais projetos em que a gente tinha que esperar a TI disponibilizar o sinal no chão de fábrica para em seguida entrar com o projeto. Hoje tem sido cada vez menor esse problema. A internet está ficando muito acessível, muitos clientes têm redundância de fornecedores de sinal de internet dentro da própria fábrica também. Então, a gente tem visto realmente uma adoção muito maior
mais recentemente. Depois acaba caindo em outras questões que estão associadas à governança dessa rede e o que é limitado, o que não é limitado. Eventualmente, muitas pessoas com celulares pessoais, especialmente dentro do chão de fábrica, e aí depende muito do contexto fabril, algumas empresas aceitam, outras não, enfim, mas elas podem acabar afetando um pouco a qualidade do sinal disponível. Isso ainda existem situações em que a gente pega, né, um contexto assim, em que tem sinal, mas ele não é tão bom. A gente conseguiu desenvolver aplicações totalmente robustas a essas variações, mas ela detecta, né, que o sinal não está tão bom, eu vou continuar coletando aqui e posteriormente sincronizo. Mas eu diria que tem sido um tema que está sendo superado no Brasil. Baixou muito o custo de tudo isso, né? Ainda temos essas antenas profissionais, elas têm um valor mais elevado, mas muitas soluções já estão dependendo dela, então a viabilidade é relativamente rápida. Pelo que você está falando, mesmo aqueles que não têm uma consciência, muitas vezes, de uma problemática que ele está enfrentando, ao você entrar, você acaba orientando, dando suporte e hoje está acessível, né? Então o pessoal acaba caminhando para a solução. Legal. Nós temos também aqui, como nós citamos, problemas na área econômica, né? Que está ligado a recurso de investimento, está ligado a custo, né? De uma maneira geral. Isso tem sido... Como é que você tem superado, como é que você tem visto isso, né? Claro, a questão da robótica ainda é um desafio muito grande, o investimento é muito alto, mas com um parque instalado, né, com um sistema instalado, você entra para dar uma solução, para aumentar a produtividade, captando dados, dando suporte ali para o operador e gestores, mas tem investimento também, né? E como é que você vê isso, né? Também essa questão do investimento, a questão do impacto econômico, dos juros, né? Como é que você está lidando com isso? Como é que você vê a reação do empresário? Tem facilidades ou tem ainda resistência, dificuldades, o custo? Como é que você vê isso? Legal. Na nossa área, apesar de haver algumas iniciativas estatais no sentido de estimular essas adoções tecnológicas, o que a gente vê na prática é que os nossos clientes muitas vezes acabam não utilizando devido à burocracia ser muito grande. Então, temos visto pouquíssimas iniciativas assim, do lado desses clientes de opa, beleza, deixa eu usar uma linha de crédito especial para adoção tecnológica e fazer disso aqui um contexto. A gente praticamente não vê e normalmente a resposta é essa. A linha existe, mas ela é altamente burocratizada. E como nós conseguimos trazer um contexto de um custo para esse cliente baixo, falando de outras soluções tecnológicas e outras questões, acaba se optando por não seguir com linhas especiais em nada nesse sentido. Tem um investimento ali, mas ele é muito baixo quando a gente vai ver. É basicamente aquisição de um tablet, aquisição do IoT ou da câmera, vai dependendo do contexto. Mas não temos o entendimento de que esse investimento inicial baixo tenha atravancado a tomada de decisão. Acho que a tomada de decisão está muito mais voltada, e aí é uma preocupação muito grande no macro, quando a gente fala em aumento de juros e etc., há uma preocupação muito maior desse empresariado com o consumo em si, né? Porque quando a gente tem um aperto, né, de juros como a gente tem agora, em que a maior parte do recurso começa a migrar para um contexto, né, de renda fixa ou associada ao tesouro, dado que ele está extremamente rentável, taxa base de juros 14,25, subiu na reunião de ontem, começa-se, portanto, a tirar dinheiro recursos financeiros que poderiam estar, né, investindo em negócios. Claro que tem algum risco associado, só que aí quando você vai ver o risco-retorno dos negócios, ele ainda começa a não valer tanto a pena quanto o risco-retorno de um tesouro, por exemplo. E isso faz com que haja um desaparecimento de dinheiro do mercado, que consequentemente leva a um consumo menor, que consequentemente leva a um investimento, a uma expectativa menor e gera-se então aquele contexto. Então, o que a gente vê é sim muitas empresas esperando
deixa eu ver o que vai acontecer disso aqui. Ao passo que também, dado um cenário inflacionário, talvez o cenário inflacionário é muito pior do que um cenário, né, de juro alto. Enfim, existem outras questões que precisam ser trabalhadas a nível estatal, mas o ponto aqui não é esse, né? O ponto aqui sim, há uma preocupação maior em novos investimentos, em assumir novos custos. A nossa vantagem é que a gente ajuda com a redução de custo. Então, o objetivo do projeto, primariamente, é conduzir reduções ou aprimoramento, pelo menos, né? Produzir mais com aquela mesma estrutura e, com isso, você ter custos mais diluídos e etc. Enfim, a gente tem visto uma tração que ainda está acontecendo. Não tão intensa como um tempo atrás, mas de forma geral é isso, tá? A gente tem, então, o empresariado com receio de fazer novos compromissos financeiros, mas com um olhar muito forte no custo ainda. Custo esse que, inclusive, existe um ponto, a gente traz muita mão de obra aqui. O Brasil tem uma característica que, assim, o que eu vou falar aqui é de forma ultra proporcional, tem que ser proporcionalmente falando, mas o Brasil, de uma forma geral, tem uma mão de obra relativamente barata comparado a outros países, até mesmo do nível de desenvolvimento do Brasil. Isso faz com que muitos projetos tecnológicos que são altamente viáveis em outros mercados, aqui tenham uma viabilidade mais baixa, porque a hora que você vai fazer a conta, é melhor você duplicar a quantidade de pessoas, né? Então o Brasil tem essa característica de uma mão de obra relativamente barata em função de uma série de coisas do passado, mas que fazem com que muitas decisões sejam tomadas no sentido de não, põe mais uma pessoa aqui e resolve aí, o custo se mantém e tal, e vai. Esse cenário está mudando, né? A gente está enxergando efetivamente um contexto de declínio demográfico, que é claro, ele já entramos na parte do declínio, do declínio demográfico. Eu já te falei algumas vezes, mas eu gosto sempre de falar, há mais gente da minha idade do que da idade do meu filho de 6 anos, fazendo 6 anos hoje. Há mais gente, mais crianças da idade dele do que da idade de 2, né? Enfim. Então, o declínio demográfico no Brasil já começou. Somado a isso, oportunidades de trabalho muito mais atraentes, mesmo para uma mão de obra ainda não tão qualificada. E isso está fazendo, isso é facilmente observável, isso está fazendo com que essa mão de obra de um trabalho, de uma forma geral, tedioso ou muito repetitivo, ela começa a desaparecer. Né? Você já começa a ter uma dificuldade muito maior de encontrar pessoas dispostas a fazer aquilo dentro de um ambiente industrial que não é, né? Um ambiente industrial, ele é industrial. Então, apesar de termos essa maior disponibilidade que tínhamos no passado a um valor relativamente baixo comparado com outros países, isso está mudando, definitivamente. E isso não e é importante a gente compreender, não é linear. Não é uma diminuição que, olha, a gente vai sentindo de leve aqui e aí vamos ajustando, não. A curva, ela desce de uma vez. Então, o declínio demográfico talvez vá ser um dos grandes motores de inovação dessas indústrias no país. Você colocou um ponto interessante, que é uma das possíveis causas ainda essa disponibilidade de uma mão de obra. Mas, de uma maneira geral, os especialistas e instituições identificam que a gente tem uma certa inércia, né? O Brasil tem aquela coisa de esperar para avançar em inovações tecnológicas, né? Vejo que, hoje, as soluções estão ficando mais acessíveis, né? Como você bem colocou. E sem entrar ainda no mérito de robótica, né? Digo, no suporte à tomada de decisões, até porque a qualidade da tomada de decisão tem um impacto muito grande na produtividade e no custo no qual a gente está falando. Na indústria, né, de uma maneira geral, nas empresas, de uma maneira geral, você tem aquela questão da simultaneidade de problemas, né? É impossível, sem um apoio de dados ou que facilite você saber, naquele momento, o que é prioridade, onde atacar, porque são, às vezes, empresas grandes, têm N recursos, N processos, N interações, né? Então, eu vejo que um dos suportes aí, independente aí desse balanço
custo de qualidade, de custo da mão de obra, é a qualidade da tomada de decisão, né? Essas soluções hoje, tecnológicas, com captação de dados online e suporte de IA, né? Que aí eu vou te perguntar já, eu acho que elas estão transformando. E essa inércia, quem está ficando na inércia de adotar, não estamos falando de grandes investimentos e nesse momento ainda de robotização, não estamos falando de investimentos no suporte de gestão mesmo, de identificação rápida de problema, acompanho de desempenho, onde a própria mão de obra precisa de uma qualificação para ser mais analítica, né, e menos operacional. Eu acho que quem ficar um pouco na inércia, mesmo nesse contexto, que a gente pode estar nessas ondas, uma hora mais favorável, mais desfavorável, eu acho que a produtividade ela tem que ser algo que eleva o país, qualquer país, e no nosso caso eu acho mais necessário ainda. Então eu vejo que a qualidade da tomada de decisão ela tem um impacto muito grande, né? Nessa linha, né, da qualidade de tomada de decisão, você vê o pessoal saindo um pouco do operador, né, indo para o pessoal analítico, gestores de todos os níveis ali, você vê que culturalmente eles percebem como uma ameaça, substituindo, né, falando, isso aqui daqui a pouco não vai precisar de mim, né, ou isso aqui vai apontar, como você já colocou, isso aqui vai apontar minhas deficiências, sendo que na realidade não é deficiência, há uma simultaneidade. O problema é que qualquer ser humano, às vezes dependendo da complexidade da empresa, é possível, né? Mas óbvio, aparenta ser uma fragilidade, mas no fundo é muito mais uma realidade no qual ele tem que lidar com a complexidade e tem que tomar decisão, e às vezes não são os melhores. Com esses sistemas, ele vai tornando mais claro, né, as questões da simultaneidade, da complexidade, e vai dando prioridade para eles. Mas, culturalmente, né, como é que você enfrenta problemas dessa natureza, onde esse entendimento, né, que você já colocou, de às vezes aparentar uma fragilidade e não uma melhoria no processo de qualidade de decisão, isso às vezes é um impeditivo, isso às vezes faz parte desse processo da gente ter essa inércia na adoção de soluções? Legal. Primeiro ponto, eu vou pegar o primeiro ponto que você trouxe ali com relação ao impacto, né, que a tomada de decisão e essa liderança de alguma forma ela impacta também na produtividade. Ela impacta muito, né? Recentemente, numa palestra, eu usei esse estudo de Stanford, que demonstra estudo feito em dezenas de milhares de empresas, comparando contextos socioeconômicos iguais, muitas vezes em plantas dentro da mesma empresa, dentro da mesma área geográfica. Encontrou-se diferenças de até 40% de produtividade de uma planta a outra, associada exclusivamente ao gestor. Ou seja, que um gestor é capaz de fazer uma planta ter uma produtividade até 40% maior comparado com um outro gestor em função de elementos que formam isso. Com a mesma base, né, de infraestrutura. Mesma coisa, mesmo produto, mesma coisa, um gestor capaz de fazer uma fábrica produzir 40% mais que o outro. E esse estudo demonstrou alguns elementos. Parte desses elementos estão relacionados ao entendimento metodológico, a rituais de liderança e grande parte na adoção tecnológica. Ora, você pega um gestor que traz para o seu dia a dia ferramentas e métodos de execução de atividades, de interação com o time, de conseguir priorizar onde ele precisa tomar decisão. É incomparável a produtividade desse gestor com o outro gestor. E quando ele traz isso para o dia a dia dele, aí esse impacto começa a desdobrar na própria fábrica. Então, primeiro esse número, esse 40%, para mim é marcante. O segundo passo, né, o segundo ponto aqui, associado à eventual hesitação dessa liderança. O que eu vejo é que o quão mais distante essa pessoa está do entendimento do que é aquilo e como aquilo funciona, com mais preocupação ela fica. O quão mais próximo ela está de, olha, como isso aqui funciona, para onde vai, o que está acontecendo, mais empolgada ela fica, né? Então, na prática, só vai ter receio quem não entendeu como o negócio funciona e o que está vindo por aí, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu falo, estude, acompanhe, faça exercícios com o que saiu. Então, eu estava contando para o Pico mais cedo ali, tem
Já tem aplicações hoje que você entra, dá o prompt e ele, do que você quer, ele te cospe um app pronto para você publicar na loja, no Apple Store, no Google Play Store. Se você não pegar isso e fazer o exercício para entender qual é o output daquilo, aquilo vai se formando na sua cabeça como algo que eu não entendo, então eu não sei para onde vai, e aí o receio obviamente vai chegar. Qual é a minha interpretação? A minha interpretação é de que essa liderança ela vai ser cada vez mais necessária, essa capacidade de liderar pessoas, de liderar projetos, de fazer as coisas mudarem no mundo real, que é o empreender. Ele vai ser cada vez mais necessário. Só que vai se formar um gap imenso entre esses gestores que adotam e os gestores que não adotam. Esse gestor que não adota, definitivamente, ele tá condenado a não ser necessário, porque ele vai fazer 1/10 da produtividade do outro que adota essa tecnologia e ele não conseguiu trazer isso para o dia a dia dele. Até ele conseguir de novo e ter mais oportunidade, talvez seja difícil. Então, mas não estou falando que isso é do dia para a noite, né? Isso aí sim vai levar algum tempo ainda. Mas o que eu recomendo é isso. Sim, já vi hesitações o pessoal não assume, você percebe isso. Mas normalmente eu associo essas hesitações a quem não compreendeu. Então a LLM não é uma inteligência humana. Ela é uma inteligência artificial focada em linguagem natural que consegue combinar elementos de um treinamento e dar um output dentro daquele universo que ele fez. Ela sozinha não vai sair fazendo as coisas, substituindo pessoas, a capacidade de liderança, de empreendimento e etc. Então, ela é uma ferramenta. Assim como outros tipos de tecnologia. Você tem que entender como você vai trazer isso e como isso vai te tornar um profissional melhor. Mas essa é definitivamente a minha visão. Aqui a gente começa a perceber a questão da importância da cultura organizacional, né? E já tem sido dito, repetido, que a gente tem que criar uma cultura onde as pessoas possam, né, avançar com erros, né, com iniciativas para melhoria e eventuais erros, e aí aprender com eles e evoluindo. Quando a gente tem muita repressão, ou a gente é repreendido, né, em função de erros, as pessoas passam a ter medo de encarar, né, oportunidades de melhoria, e é muito melhor deixar ali os dados, a informação, o modelo, que não seja um modelo, vamos dizer assim, com clareza da situação, e seja muito mais manipulando para a sobrevivência. Então, eu vejo assim, as empresas têm um desafio, isso que foi colocado aqui, é muito importante, que as empresas têm um desafio de criar uma cultura onde o gestor não tem que ter medo de apontar ali erros, na realidade são oportunidades, porque é impossível, há uma complexidade muito grande e a tecnologia está aí para ajudar. Então, nós temos que criar um incentivo de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de projetos, um espírito meio empreendedor, né, onde possamos estar criando uma evolução e o suporte tecnológico caminhar para isso. Mas vamos ter que aqui abordar uma questão que sempre é recorrente, né? IA, né? Você já citou um pouquinho aqui, mas hoje, né? Como é que você vê a questão da IA? E se você está utilizando, como é que você incorpora ela? E se hoje, né, ali o diferencial mesmo, se é a IA que é o grande diferencial entre o presente e o futuro? É indiscutível isso, já claramente, e a gente até associa isso com outros elementos na história da humanidade, né? Quem não adotar essas soluções no seu dia a dia equivale a quem, quando a energia elétrica chegou, falou, eu não vou mexer com isso aí, né? Para quem não conhece a história efetivamente, acha quem que falava isso. Tinha até propaganda, né? Falando que não podia implementar esse negócio, que o pessoal ia ser eletrocutado na rua e etc. Para quê? Né? Já tem a vela aqui, já tem o motor aqui a vapor, para que a gente vai mexer com esse negócio de eletricidade? E todos aqueles que não adotaram, né, foram obliterados. Famílias inteiras, empresas inteiras foram obliteradas quando não compreenderam aquela evolução tecnológica impactante. Idem com a internet, e o momento agora é da IA. Só que a IA, ela tem um impacto no individual muito maior do que essas outras duas que eu citei.
que ela tem um impacto um pouco maior no coletivo, num contexto coletivo. Obviamente, a internet também tem ali no individual, mas não como essas ferramentas. Por quê? Essas ferramentas adequadamente absorvidas no dia a dia, elas conseguem transformar a sua capacidade de entendimento de determinados assuntos, ela consegue aumentar a sua produtividade nas coisas que você faz do dia a dia. Minha lista de to-do hoje, linkada ao meu calendário. A nossa ferramenta de comunicação interna, a gente usa o Slack. Ao meu WhatsApp e ao meu e-mail, quem toca é o Mia. Ela me chama no momento em que eu preciso atuar ou tomar uma decisão ou efetivamente ter que conversar com alguém. Eu não tenho que fazer follow-up na maioria das vezes agora. Né? O follow-up de uma determinada situação, que é só aquele, olha, isso aqui está pronto, já passou da data, vai entregar, não vai? É incrível como ferramentas gratuitas hoje já estão permitindo fazer isso. Né? Então, eu sou capaz de dizer que hoje eu consigo tocar 10 vezes mais assuntos num dia do que sem essas ferramentas. Né? Isso me permite assumir novas frentes, obviamente sempre encontrando ali os limites das outras pessoas que você está interagindo também, que era impensável 2 anos, 3 anos atrás. Impensável pensar que há algo nesse sentido. Porque qualquer solução tecnológica antes da LLM que envolvesse linguagem natural, ela era muito travada. Você precisava desenvolver algo e por desenvolver, compreenda, o próprio código você precisava de alguém com conhecimento de código para fazer uma coisa simples. Uma questão muito simples ali, você não tinha o conhecimento do código. E aí você tinha que fazer um código para interpretar o que era um cumprimento numa frase, o que era o sujeito, o que era o predicado. Então, lidar com linguagem natural antes da LLM era um trabalho hercúleo gigantesco com um impacto ínfimo, porque qualquer mudança numa pontuação já bagunçou o negócio. A LLM transformou isso tudo, porque ela não só é capaz de compreender um texto, um vídeo, um áudio, uma foto e abstrair uma percepção humana daquilo e em função da sua instrução te trazer o que aquilo representa ou interagir de volta, como o próprio código que eventualmente é necessário para você combinar elementos que estão em ferramentas diferentes, ela faz o próprio código, sem você ter qualquer tipo de domínio em cima daquele código. Então, o que a gente já está vendo de soluções nascendo, a gente tem um termo cunhado na internet, chama Vibe Coding, que é fazer código sem você ter domínio daquele código. A quantidade de micro SaaS, de micro soluções em SaaS e outros aplicativos que estão surgindo a partir de empreendedores, a partir de pessoas que têm zero ou quase nada de conhecimento de código é impressionante. Não estamos falando aqui que ainda, não estamos falando que aquele desenvolvedor de um sistema ultra complexo está sendo substituído. Não. Quando a gente fala de uma arquitetura de um software ultra complexo, ainda há elementos necessários de compreensão que a LLM ainda não entrou. Mas em contextos menores é indiscutível. Os próprios desenvolvedores, ninguém mais estrutura arquivos dentro de um software. E ninguém mais tem que criar mockup de JSON, que são termos mais técnicos, mas que tomavam muito tempo. Desenvolvedores de software hoje conseguem produzir 3 vezes mais, 4, 5, 6 vezes mais do que eles faziam antes da LLM. Então, esse cenário está mudando completamente. O uso de agents, de AI, porque vamos lá, a LLM, especialmente como ela está hoje, ela tem os seus limites. Você dá um prompt, você vai vendo que você vai interagindo com o próprio ChatGPT. Você vai interagindo, vai chegando num momento que aquela conversa ali chega num limite, porque já é coisa demais para ele compreender. Aí muita gente vai lá e abre um chat novo, né? A partir de um output, vai lá e abre um chat novo e começa a partir dali para meio que limpar aquela memória dele. Os agents mudam isso, porque você tem essa própria ferramenta que eu fiz um app para fazer uma demonstração. Quando você dá um prompt, o que esses agents fazem? Pegam esse prompt, usam um agente específico
de abstração e construção de novas instruções para diferentes especialistas daquele tema. Então pensa que a partir de uma instrução você tem um agent que é capaz de dar uma instrução para o agent de back-end e vai criar uma outra instrução que é para o agent de front-end, o outro que faz banco, o outro que faz UI, o outro que... Então, pensa que a partir de um prompt quebra assim, centenas de outros, com micro-agents, cada um contribuindo dentro daquele, e aí você sai um output no final com um negócio imenso construído, né? Isso está mudando completamente os próprios limites da LLM, né? Saiu de um prompt para uma LLM e virou um prompt para LLMs, inclusive treinadas de forma diferente, especialistas naquele tema de forma específica. Então, hoje, definitivamente, da forma como eu tenho visto e acompanho isso profundamente, o que está surgindo de soluções nesse sentido está impressionante, né? Impressionante. Então, e aqui eu estou falando de trabalho intelectual, de mudança no dia a dia de pessoas que trabalham majoritariamente se comunicando com outras pessoas, tomando decisões e empreendendo, no máximo fazendo uma liderança ali, etc. Porque a gente tem um outro acontecimento que está vindo na velocidade da luz, que é a combinação disso com robôs humanoides. Essa, para mim, é definitivamente a maior transformação da história da humanidade, Porque... e vem inclusive num momento muito importante. Por quê? Por que o Musk, nessa passagem do livro, ele teve que fazer isso? Ele abriu, tinha que produzir 5 mil carros por semana, estava produzindo 1.800, os engenheiros se reuniram, todos falaram, não passa de 2, e aí ele foi dormir dentro da fábrica para ver. Porque aquele robô, ele era especializado em fazer um movimento. Qualquer coisa que variasse em cima daquilo virava um problema. Então, essa é uma percepção que é importante as pessoas. Né? A revolução 3.0, a terceira revolução industrial, a automatização e máquinas de produção serial, elas vieram num momento muito importante, elas que garantem o volume. Produções que precisam acontecer em volume, tem máquinas desenhadas para atuar naquele cenário. Variou aquele cenário... A gente tem contexto aí que você arruma um fornecedor de embalagem ali numa linha de produção farmacêutica um pouco menos cuidadoso de variação de gramatura, trava a máquina e a máquina começa a travar, etc e tal. Não foi diferente nesse caso do Musk. Ele virou e falou, bom, beleza, o robô é muito mais rápido que uma pessoa, mas desde que as condições normais de temperatura e pressão estejam perfeitas. Caso contrário, tira esse robô, põe 4 pessoas no lugar e a produção final vai ser maior. Apesar de nominalmente não parecer, o OE no final do dia vai entregar mais. Ele abriu um buraco na fábrica, começou a jogar robô para fora, colocou gente nos postes e o negócio foi... Esse problema o robô humanoide não tem. Por quê? Porque ele aprende você ensinando com as suas mãos, ou você falando e você explicando. E o robô humanoide ele tem as mesmas capacidades humanas, obviamente tem mais, né? Mas ele é capaz, para quem nunca viu um Optimus, por exemplo, depois a gente pode colocar no vídeo, não sei se é possível aqui, seria legal, um Optimus pegando um ovo e mostrando a sensorização do tato dele e tudo mais, e colocando um ovo de pé. Né? Eu não consigo colocar um ovo de pé. Eu acho que poucas pessoas aqui, especialmente se tiver bebido bastante no dia anterior, né, Borgatti? Então tem que cozinhar ele, fica quebrar. Você fica mais difícil cozido e bate assim que ele fica de pé. É isso aí. Ou seja, uma capacidade fina de manipulação de elementos absurdamente fantásticas, né? Sem falar em força, sem falar... Os robôs da Figure estão impressionantes. A Boston Dynamics, que é uma das mais antigas desse mercado, essa semana lançou um vídeo, ela sempre teve aqueles robôs grandões e tudo mais, lançaram agora de 70 quilos, com uma capacidade, com um movimento que é humano. É humano. Recomendo, vamos colocar aqui também, ali na passagem, vou colocar o trecho aí para vocês verem, mas é impressionante como ele já replica um movimento humano e tudo mais. Então, somado um LLM, com visão computacional, com esses robôs humanoides, em 10 anos não existe mais uma pessoa numa lavoura.
não existe mais uma pessoa num chão de fábrica, né? Para mim está muito claro isso. Mas a gente fala, pô, mas em 10 anos. Mas é o momento ideal, porque o declínio demográfico está vindo. Talvez não fosse esse momento perfeito na história da humanidade, provavelmente ia faltar coisa ia faltar alimento, porque não ia ter gente que ia querer trabalhar numa lavoura, ou que quisesse, seria uma remuneração que seria inviável, portanto os produtos se tornariam ultra caros e etc, né? Então, quando a gente fala em IA agora, é indissociável a gente trazer esse contexto desses robôs humanoides, porque eles definitivamente transformam o estilo de vida que a gente conhece hoje, o jeito, né, que a humanidade tem hoje, né? Compreenda, qualquer coisa que um ser humano vai ser capaz de fazer manualmente falando, esse robô humanoide vai fazer sem os problemas e as oscilações de humor, sem né, o próprio tédio do trabalho, sem, né, todas as questões que a gente sabe que são inerentes ao humano. Não vai fazer sentido. O próprio carro autônomo não vai fazer sentido ainda. Mas, eventualmente, antes do próprio carro autônomo estar disponível totalmente, um robô humanoide já vai poder dirigir um carro. E a gente ter uma condição de ter, né, o nosso modo de condução legado ainda disponível. Né? Então, definitivamente, esse é um ponto que eu compreendo que todo mundo já deve estar de olho. Porque hoje o que está impedindo, em partes, é custo. Isso está baixando drasticamente. Não apenas o custo, né? Nós ainda temos alguns desafios para superar nessa questão dos bugs ali, exato, ou situações que teriam que ser um pouco mais controladas. Você falou aí da questão dos caminhoneiros, carros e tal, né? Você pode compensar, talvez, ainda a dificuldade dele lidar com a complexidade do contexto, criando estradas exclusivas para eles e tal. Então, você vai combinando uma solução ambiental com possíveis erros que possam ocorrer. Quando eu falo de custo, parte está associado no seguinte. Como o custo dos modelos, dos que já estão, né, disponíveis, assim, não comercialmente falando, mas já avançados, em ambientes controlados, atuando muito bem, como o custo ainda é muito alto, o mercado não aparenta ser ainda uma avalanche. E isso atrai menos capital. Atrai menos pessoas para atuar nessas próprias soluções desses bugs. À medida que ele se torna um pouco mais viável financeiramente para um comprador, aí vem a avalanche de capital, vem mais pessoas atuar nesse contexto e tudo mais. E aí eu compreendo que aí vira o contexto autocatalítico, né? Uma coisa puxa a outra e daqui a pouco vai ter robô de 100 mil reais disponível no mercado aí pra gente comprar. Eu não tenho dúvida que a evolução segue esse caminho, né? O fato é que ela tem desafios, né, vamos dizer assim, de contextos ambientais muito diferenciados, né? Talvez até a desigualdade no mundo ela possa até aumentar significativamente e gerar outros tipos de pressão, né, social que a tecnologia por si só não vai resolver, né? Nós vamos ter que ainda ter discussões bem acaloradas aí, porque essas desigualdades num mundo inteiramente conectado, um afeta o outro, né? O fato de um estar superdesenvolvido, o outro subdesenvolvido, alguma coisa em termos de pressão, seja porque aquele quer buscar o acesso ao que tem de facilidade, e seja porque às vezes há uma dependência de recursos naturais daquela outra área onde tem pouca tecnologia. Essas pressões e essas confusões ainda, há pouco consenso, né, com a melhor maneira como essas coisas vão desenvolver. Mas a tecnologia, ela se mostra um fator de aumento de desigualdade em termos de distribuição de riqueza, apesar, né, que vai estar melhorando em média, mas nós vamos ter saltos daqueles que dominam a tecnologia ou são donos da solução, vão estar bastante distante da grande média dos demais. Mas a minha percepção é de que talvez esta tecnologia seja um fator de... Eu não vou... que o termo desigualdade, ele alguém ultra rico de alguém rico é desigual. O grande problema para mim hoje é a base da pirâmide de Maslow. Né? Então, para mim, o problema do mundo não é desigualdade, não é um jogo de soma zero negócio. O problema do mundo é a base, né? Ainda ter gente passando fome.
né? Por N motivos. No meu entendimento, essa tecnologia vem, eventualmente ela pode até aumentar o delta, mas ela vem para pegar a base e subir o nível dessa base. Não, definitivamente. Perfeitamente. Só que nós estamos numa fase de transição, né? Fica difícil até estabelecer algumas previsões com exatidão, porque pode ser que ocorra em determinados pontos, que é como que já acontece hoje, e outros estão muito distantes. Eu costumo ver algumas colocações que eu partilho, que nós estamos num momento onde vivemos necessidades e soluções necessárias envolvendo 3 séculos, né? Nós temos questões de saneamento básico do século XIX, que são soluções tecnológicas do século XIX. Nós temos questões de erradicação de doenças que estão voltando, né? Ou outras que perduram, que é sarampo, malária e tal, que são do século XX, tem soluções já para isso, e nós estamos ainda com retorno, convivência com elas e tal. E estamos nos desafios do século XXI. Então nós estamos num momento de transição da humanidade, onde a evolução, para um lado, ela está se tornando, vamos dizer assim, favorável àqueles que estão numa posição melhor. E outras necessidades, elas são ainda prementes, né? São básicas. O Brasil é uma realidade, eu acho que o Brasil é uma questão muito disso. E aí ao mesmo tempo que a gente precisa estar inovando, estar crescendo em produtividade, a gente tem que solucionar problemas básicos, muitas vezes com soluções mal distribuídas. Nesse aspecto, a gente tem que... Não tem como fugir. Ou seja, apesar dos desafios, né, de educação básica, saneamento, infraestrutura, a gente tem que estar buscando estar próximo das melhores soluções tecnológicas, né? Que seja ainda no nível apenas de poucas empresas, mas se a gente se afastar disso, nós vamos ficar muito distante da realidade de outros países. Eu sei que você procura contribuir, de certa forma, principalmente no desenvolvimento produtivo. Essa contribuição, ela tem no seu, agora falando um pouquinho mais, da realidade mesmo empresarial, ela envolve, inclusive com IA incorporada, algumas, vamos dizer assim, estágios de solução dentro da produtividade que você propõe, né? Eu sei que tem algumas coisas ligadas ao próprio desempenho aí dos processos isolados, tem a questão da visão do fluxo produtivo, que ajuda na tomada de decisão, e da simultaneidade, né, que o gestor tem dificuldade. Sei que você tem incorporado IA. Então, assim, fala um pouquinho desses seus produtos, né? Que estágio que eles estão, e se tem novos, o que tem novo, o que você vislumbra novo para trazer mais contribuição, né? Como é que você ajuda as empresas em termos das suas soluções, né? Fala um pouquinho delas para a gente materializar um pouco o pessoal aqui. Perfeito. A própria adoção tecnológica, ela está inteiramente ligada à maturidade de governança, de Lean e de gestão, né? Os nossos produtos, eles refletem isso de certa forma, né? Então, num contexto em que não há nenhum tipo de gestão sendo feita sobre produtividade, etc., a gente traz produtos iniciais focados no desempenho do equipamento, que trazem uma visibilidade básica para esse usuário, para esse tomador de decisão. Então, a gente começa na visibilidade. Se eu não sei o que eu faço, antes de saber o que eu preciso fazer, eu preciso entender como é que está acontecendo. Então, conectar IoTs nas máquinas, colocar o tablet para interagir com o operador, e isso inicialmente já ter, né, muitas vezes esses usuários sequer têm padrões de velocidade, de setup, etc. Então, a partir da leitura dos dados, ele já consegue começar a compreender onde estão os padrões e contra o que ele vai efetivamente comparar aquilo. Eventualmente, a gente faz isso com câmeras também, e aí a nossa plataforma ela é a mesma, só que a câmera começa a dar esse enablement de ter uma coleta de dados de coisas que o IoT não pega, ou que eventualmente você quer diminuir a dependência humana da coleta. Mas o produto ele vem basicamente assim, então focando no equipamento, trazendo visibilidade. Uma vez essa visibilidade entendida, começa-se a navegar em próximos passos. Então, comparando contra padrões, eu já sei onde eu sou capaz de... né, onde realmente está dando problema. E aí as preocupações vão aumentando. Bom, e meu fluxo agora como está? Né? Agora os equipamentos individualmente estão trabalhando, mas o fluxo tem que estar trabalhando em sintonia. Então a gente tem o produto FlowView, que vai trazer a visão dos lotes atravessando a fábrica.
as anomalias onde estão acontecendo, as formações de fila acima do esperado, ou onde fica starving, então um gargalo, um equipamento que muitas vezes é gargalo, ele está sem produto disponível ali para a hora que ele termina um produto poder puxar outro, a gente chama de starving, é um problema. Isso tira a produtividade na veia. Então, essa gestão de fluxo ela vem no sentido de ajudar essas lideranças a inicialmente entender o que a fábrica está, né, como os lotes estão se comportando lá dentro, e posteriormente, a partir disso, ele vem trazendo outros conhecimentos e vai aprimorando. Também ferramentas voltadas para PCP ou para a área de gestão de produção também, associadas a o quanto eu estou produzindo frente ao que eu esperava produzir, o quanto eu estou emitindo de ordens para entrar na fábrica, como esse WIP está interagindo para que, né, e aí seja lá uma produção puxada ou empurrada, se na puxada ele consegue estabelecer o esperado médio daquele tipo de produto, daquele mix, se é empurrada, qual que é o plano master de produção. Ele simplesmente drag and drop dentro do sistema e consegue ver como é que está toda essa produção em tempo real, conectada nos equipamentos e olhando o estoque ao mesmo tempo. É uma gestão de ritmo. É uma gestão de ritmo. Em cima disso tudo, e tem outros produtos saindo agora, então uma gestão de capacidade produtiva, produtos relacionados à área da qualidade, especialmente, EBR, logbook, que inclusive a gente já tem logbook em Go Live agora, essa semana, e o EBR vindo em sequência. Mas vamos enxergar todas as soluções como ferramentas específicas para áreas específicas. E aí entra o Tailor, que é a nossa IA, que a gente vem trabalhando fortemente para que ela diminua a necessidade de uma abstração inicial a partir dessa liderança. Ou seja, a gente quer distanciar o líder, ou tomador de decisão, da análise do detalhe do indicador. Entre a observação de um indicador e de relatórios e de comportamentos, há alguns passos que precisam ser dados para você chegar numa decisão. Aí você chega em bifurcações ou eventualmente em trilemas, etc. Né? O que você faz a partir de agora? Ou eu treino esse operador em setup, ou eu contrato outro operador, ou eu aumento um turno, e aí você vai chegando em questões assim para o aumento da produtividade. Então, o Tailor tem sido trabalhado fortemente para aumentar esse nível de abstração para essa liderança, para que ela não tenha que gastar tanto tempo fazendo aquela análise efetivamente, mas sim de o negócio chegar um pouco mais mastigado para que ele, a partir deste ponto, consiga transformar em realidade no mundo real, efetivamente, aquela tomada de decisão. Muito bom, muito bom. Bom, nós tivemos aqui uma oportunidade gigantesca de ampliar, né, nossa visão sobre a questão da produtividade e os desafios que ela envolve. Batemos um papo aqui com o Reginaldo, onde a gente percebeu, né, o quão desafiadora a nossa realidade, principalmente no Brasil, e vimos que temos algumas questões que a tecnologia pode e deve ajudar em muito, né? Falamos sobre a questão da mão de obra, falamos sobre a questão da infraestrutura, questões das soluções econômicas para poder incorporar as soluções tecnológicas, e tivemos aqui questões culturais, falamos de IA, e tivemos a oportunidade de conhecer aqui como é que ele tem contribuído, né, para as nossas empresas em termos de soluções, onde envolve desde controle de processos, a interligação desses processos através do controle de fluxo, né? Gestão de ritmo, né? E com soluções que não são só as tradicionais, está vendo? Com a captação de informação que permite ir para outros setores, né? Que é o caso não só de IoT, mas tem câmeras. E vemos também que temos coisas aqui novas na contribuição dele, né? Principalmente gestão de capacidade, EBR, logbook, enfim. Vale a pena conhecer, eu acho que vocês deveriam dar uma passadinha na Cognitive, né, no site lá, e vou deixar para ele aqui também dar a última palavra, né, para nossos aqui espectadores, né, profissionais e organizações, né, executivos, de uma maneira geral. Qual é a sua sugestão, assim, em breves palavras, sobre a incorporação de soluções tecnológicas para aumento de produtividade? Legal. Eu reforço o que eu disse anteriormente, que você não pode esperar a informação chegar até você, especialmente nessas ferramentas que a gente tem falado ultimamente.
Se ela chegou até você e você não sabia, provavelmente aconteceu isso com todo mundo. Então, o que eu sugiro é trazer para o seu dia a dia de forma ativa, encontrar fontes de informação, assistir vídeos no YouTube de pessoas aplicando isso, seja lá em segmentos diferentes do teu, para que você consiga compreender os limites dessas ferramentas e finalmente, fazendo exercícios no dia a dia. Você tem que, no mínimo, tentar. Né? Eu não sei como isso aqui funciona, mas deixa eu tentar fazer, né? O simples tentar fazer já vai te trazer, vai te aproximar muito mais, ainda que eventualmente você não consiga concluir, ele vai te aproximar muito mais do entendimento de como aquilo funciona e vai te tornar capaz de conseguir conectar esses pontos de uma forma muito melhor. Então, essa é uma recomendação quase que, né, de ouro. Não espere estar totalmente disponível, porque hora que estiver totalmente disponível o entendimento de todo mundo, provavelmente o gap já foi formado de quem efetivamente estava puxando a frente. Isso aí. Bom, agradecemos aqui Reginaldo Ribeiro, CEO da Cognitive, e encerramos mais um Sites Lean, né, nosso podcast, e convido vocês na rede social a acompanhar, né, os diversos vídeos, textos, artigos ligados à Borgatti Consulting, para que possamos estar juntos nessa jornada de desenvolvimento e aprendizado. Né? Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.